Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a apresentação de vocês. Isso. Na última aula nossa, nós começamos, então, a falar sobre o objeto do pagamento, lá dos artigos 313 e 318. Já falamos a respeito dos artigos 313 e 314, que são artigos bastante importantes no que se refere ao objeto do pagamento. Lembrando que quando a gente fala disso, nós estamos tratando justamente da prestação, né? Então, sempre vai ser uma prestação positiva ou negativa, dar coisa certa ou incerta, fazer ou não fazer. Então, lembrando que o artigo 313 fala justamente que o credor não é obrigado a receber coisa diversa da que lhe é devida, e, consequentemente, o devedor não é obrigado também a entregar coisa diversa da que ele deve, ainda que menos valiosa. E o artigo 314 trata justamente do princípio da integralidade, o princípio da identidade física da prestação. Então, ainda que a prestação tenha por objeto, ainda que a obrigação, perdão, tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por parte, se assim não se ajustou. Então, lembrando que, como regra, a obrigação ela deve ser cumprida integralmente de uma só vez, salvo se as partes convencionarem de modo diverso, convencionarem um pagamento diferido, ou seja, para um único momento no futuro, ou convencionarem de forma fracionada, né? Convencionarem, por exemplo, que o pagamento será efetuado em 3 vezes, 4 vezes, enfim, a forma como foi estabelecido, como foi combinado entre as partes. E que nós temos lá no artigo 916 do Código de Processo Civil, isso é importante mesmo vocês fazerem essa abordagem, que o artigo 916, ele trata justamente de uma exceção a esse princípio da identidade física do juiz, ou da identidade física da prestação. Por quê, Valéria? Porque o 916 autoriza que o devedor, quando for citado, né, na ação de execução, se ele concordar com o valor da execução, ele pode, então, depositar uma parcela, um percentual, 30%, e dividir o restante em até 6 parcelas. Então, isso é uma determinação que está lá no Código de Processo Civil, que autoriza o devedor a pagar fracionado, mesmo se isso não estiver estabelecido no documento, no título que constitui a obrigação. Então, o legislador, ele preferiu aqui favorecer o adimplemento do que garantir este direito previsto no artigo 314 do Código Civil. Então, ao invés de deixar somente ao credor essa escolha de receber ou não de forma fracionada, em sede de execução de título extrajudicial ou de cumprimento de sentença, é possível, então, independentemente da vontade do credor, que o devedor, se concordar com o valor da execução, então, ao invés de oferecer embargos, ele pode, então, depositar essa quantia de 30% e parcelar o restante em até 6 vezes. Né? Isso está previsto na lei, ok? Então, agora, a gente vai... Isso aí é só uma revisão do que a gente já viu na aula passada. Aqui, no artigo 315, a gente também já começou a falar do artigo 315, lembrando que aqui, os artigos 315 até o 318, eles estão tratando de regras gerais para o pagamento de obrigações pecuniárias, ou seja, de obrigações cuja prestação é dinheiro. O 315 é um artigo bastante rico, que pode, às vezes, não fazer muito sentido para muitos de vocês que não conheceram uma realidade decorrente de uma economia inflacionária, como era a nossa, mas que outros de vocês já se lembram disso. Então, por que o artigo 315 estabelece o princípio do nominalismo? Porque as obrigações em dinheiro devem ser pagas
em moeda corrente, a nossa moeda corrente é o real, né? De acordo com aquilo que estiver estabelecido no título. Então, se for uma obrigação de pagar R$1.000, o que se deve pagar são exatamente esses R$1.000. Se isso for para pagar daqui 30 dias, daqui 60 dias, se não tiver convencionado entre devedor e credor a estipulação de correção monetária ou de juros, o devedor somente se obriga a pagar aquilo que está previsto no título. Ele não é obrigado a pagar isso corrigido. Lembrando que a correção monetária é uma forma de você corrigir o valor do dinheiro. Nós não temos uma realidade inflacionária como nós tínhamos há vários anos atrás, uma inflação de 70%, 80%. Nós temos uma inflação, né, mensal, ainda que pequena, e que isso demanda uma correção do valor da nossa moeda. Então, sim, existe uma desvalorização da nossa moeda. Por isso que as obrigações de prestação continuada, elas precisam, né, de um fator de correção monetária, que seja estabelecido pelas partes, que seja convencionado pelas partes, ok? Professora, se a dívida está prescrita, o devedor quer quitar e faz o pagamento com 3 cheques, 30, 60 e 90 dias. O devedor renovou a dívida? Depende, Tamires. A novação é uma modalidade especial de pagamento que a gente vai ver ainda daqui a algum tempo, e a novação ela não pode ser tácita, tá? Ela tem que haver ali uma vontade de inovar, né? Não pode haver dúvidas quanto à vontade de se realizar a novação, que é você extinguir uma dívida com a criação de uma nova dívida. Então, essa questão da substituição de notas promissórias por cheques nem sempre vai configurar novação. Não vou me aprofundar nisso agora, porque senão a gente vai fugir um pouquinho do que a gente está conversando. Mas lembrando que a gente vai falar sobre isso daqui a algumas aulas, tá? Então, necessariamente, não significa que houve inovação. Precisa ficar demonstrada a intenção das partes mesmo de novarem, ok? Continuando, então, vamos lá. Falando aqui a respeito das dívidas em dinheiro. Então, elas devem ser em moeda, elas devem ser pagas no vencimento, em moeda corrente, pelo valor nominal, porque o nosso sistema aderiu justamente ao princípio do nominalismo. O valor da moeda é o valor nominal da emissão, né? Mesmo ainda que posteriormente não se consiga adquirir os mesmos bens da vida que se poderia adquirir em determinado tempo. Por exemplo, R$50 hoje, a gente consegue adquirir um montante X de bens. Daqui 12 meses, esses mesmos R$50 muito provavelmente não vão comprar essas mesmas coisas, porque justamente em razão da inflação vai haver um aumento no preço dessas mercadorias. Então, é por isso que é necessário um fator de correção monetária, para corrigir o valor da moeda. Mas é preciso que a gente faça a distinção de dívidas em dinheiro, que é justamente o que está previsto aqui no artigo 315, das dívidas em valor. Dívidas em dinheiro, não há correção monetária, salvo se as partes expressamente tiverem pactuado. Já nas dívidas em valor, que elas são expressas em um valor pecuniário, mas na verdade elas são expressas em um valor pecuniário apenas para fins de cumprimento, mas o que elas efetivamente querem, o devedor não deve o valor nominal, o que o devedor deve é o bem que está sendo representado por esse valor nominal. Então, muitas vezes ele deve alimentos, então ele deve lá 30% do seu salário. Ele não deve exatamente aquele valor, ele deve os alimentos que são representados por aquele valor. Então, no caso de dívida em valor ou dívida de valor, como queiram nominar, nesse caso é possível a correção monetária. A correção monetária é prevista por força de lei, coisa que não acontece nas dívidas em dinheiro previstas lá no artigo 315. Tudo bem? Então, até aqui é só uma revisão. Quero aproveitar agora aqui e saber quem que vai ser o nosso leitor de hoje.
enquanto eu fico explicando para vocês aqui essa observação de que o real é uma moeda de curso forçado. O que é uma moeda de curso forçado? É um curso obrigatório. Nós precisamos, nas nossas obrigações, nos nossos contratos, sempre estabelecer o real como moeda oficial. Então, eu não posso fazer um contrato de locação indexado ao dólar, por exemplo. Eu não posso fazer um contrato de compra e venda cujo valor seja 10 gramas de ouro. Por quê? Porque o real, ele tem a nossa moeda, é curso obrigatório. Então, não pode circular aqui outra moeda que não seja o real. Claro que existem algumas exceções que a gente vai estudar ali no artigo 318, mas como regra é isso. Quando a gente vai no Paraguai, por exemplo, para pegar uma situação que quase todos já experimentaram, você vai lá no Paraguai e você vai comprar alguma coisa, você pode pagar em real, pode pagar em guarani, pode pagar em dólar, certo? Não é assim que acontece quando você vai lá? Se você quiser pagar em dólar, você pode pagar. Se você quiser pagar em real, você pode pagar. Se você quiser pagar em guarani, você pode pagar. Por quê? Porque lá o guarani é a moeda oficial, mas ela não tem curso forçado. Ela só tem curso legal, né? Aqui não. Aqui, se alguém vir numa loja comprar um celular e quiser pagar em dólar, o comprador, ele é obrigado a receber em dólar? Não. Ainda que seja uma moeda até muito mais valorizada que a nossa, mas não é assim que funciona, não é obrigado a receber, aliás, ele nem pode receber. Por quê? Porque a nossa moeda tem curso forçado, é curso obrigatório. Todas as relações econômicas, as relações negociais devem ser realizadas em real. Isso significa moeda de curso forçado. Moeda de curso legal, é oficial de um país, mas permite que outras moedas também circulem livremente, como é o caso do Paraguai, como é o caso da Argentina. Né? Aqui no Brasil não, é só real e não existe outra, tá bom? Aqui é importante a gente falar um pouquinho sobre o valor da moeda. A moeda, conforme a gente conhece, ela tem alguns valores, né? O valor nominal de um título, no caso da moeda, é o seu valor de face. Por exemplo, qual é o valor nominal de uma cédula de 10 reais? 10 reais. Qual é o valor nominal de uma moeda de R$ 1? R$ 1 é aquilo que está estampado na sua face. Então, esse é o valor nominal. Uma cédula de 100 reais. Qual que é o valor nominal? 100 reais. E assim por diante. Aquele valor que está na face da moeda ou na face da cédula. Mas existem também outros valores, como, por exemplo, o valor do mercado. Qual que é o valor do mercado do real do dólar frente ao real? Quanto que nós precisamos para comprar $1 hoje? Pesquisem aí e me digam. Rapidamente. Quantos reais são necessários para comprar $1? R$ 5,16, 5,15, enfim. Esse é o valor do real frente ao dólar. Ou seja, esse é o valor do mercado. Claro que a gente pode fazer comparações com outras moedas. A gente pode fazer comparação com o Guarani, como eu acabei de falar, que daí R$ 1 compra vários Guaranis, R$ 1 compra vários pesos argentinos, ou pesos mexicanos, ou pesos chilenos, né? R$ 1 não compra $1, vai comprar centavos de dólar, né? Até porque precisam de R$ 5,16 para comprar $1, né? Então, esse é o valor de mercado da nossa moeda. É quanto que ela vale em comparação com outras moedas. Quanto que vale no mercado global, no mercado internacional, a nossa moeda. Né? Se eu pegar com relação ao euro, por exemplo, vamos lá, pesquisem aí. Quantos reais são necessários para comprar €1? Façam 5,84. Então, eu preciso de R$ 5,84 para comprar €1. Agora, vamos pegar uma moeda que vale menos do que a nossa. Peguem aí o peso argentino.
quantos reais, quantos pesos argentinos R$ 1 compra? Deem uma olhadinha. 13,44 pesos. Então, exato, R$ 1 compra aproximadamente 14 pesos. Então, é esse o valor de mercado da nossa moeda. Conseguiram compreender? Então, vocês viram? Ninguém não perdoa, viu, Giovana? Você viu que aqui ninguém perdoa, né? Aqui a coisa é pabufe. Então, olha só. Então, veja, nós já vimos o valor nominal, que é o valor que está na face da moeda. Nós já vimos o valor do mercado, que é o valor que aquela moeda tem frente a outras moedas. E agora a gente vai ver o valor intrínseco da moeda. Qual que é esse valor intrínseco? É quanto custa para fabricar aquela moeda, né? Aquela cédula. Então, esses valores, pessoal, são de 2019, porque eu não consegui localizar os valores de agora. Isso aí, Giovana, já que eles estão tão atentos, né? Isso aí. Avisa quando é seu aniversário e diz que você está aberta para receber cumprimentos e presentes. Então, olha só. Uma moeda de 5 centavos custa 30 centavos para ser fabricada. Então, veja, o valor de face dela é menor do que o valor intrínseco, porque eu vou precisar, né, olha só, 5 centavos é o valor de face, é o valor nominal, mas ela custa para ser fabricada 30 centavos. Tá? Então, são necessárias mais de 6 moedas de 5 centavos para produzir uma moeda de igual valor. Agora, se a gente pegar uma moeda de R$ 1, uma moeda de R$ 1, o valor de face, o valor nominal, é R$ 1, mas ela custa 46 centavos para ser fabricada. Então, o valor nominal é maior que o valor intrínseco. Vamos lá, continuando. Uma cédula de R$ 2. A cédula de R$ 2, ela custa para ser fabricada pelo Banco Central 26 centavos. Então, o valor nominal dela é superior ao valor intrínseco. Já uma cédula de R$ 100, ela custa 32 centavos. Ou seja, o valor de face dela, o valor nominal, é bem superior ao seu valor intrínseco. Né? Se ela custa 32 centavos, é menos que 1% do seu valor de face. Então, vejam, é preciso que a gente, assim, entenda, né, até para efeitos de conhecimento mesmo, que nós temos, assim, vários valores da moeda. O artigo 315 está tratando especificamente do valor nominal, ou seja, do valor de face da moeda, do valor que consta no título, do valor que consta numa nota promissória. Ficou claro isso, gente? Se ficou, tranquilo? Ótimo. Então, vamos lá, então, continuando. Agora, a gente vai falar de algumas exceções a esse princípio do nominalismo, ou seja, que as dívidas pecuniárias são devidas pelo seu valor nominal, como está previsto lá no artigo 315, né? E também devem ser pagas no vencimento e em moeda corrente. A primeira exceção está lá no artigo 316. Alguém já tinha se manifestado para a leitura, ou eu não prestei atenção, ou ainda ninguém se manifestou? A Tamires? Vamos lá, alguém aí abra o código lá no artigo 316. 316. E aí, Tamires, eu até já vou facilitar para você, mas não vai ser a Tamires, não, vai ser o Lucas que vai colocar, a Tamires vai ler, e o Lucas vai colocar aqui a redação do artigo 2º, parágrafo 1º dessa lei aqui, ok, Lucas? Aí você coloca aqui no chat pra gente, daí depois a Tamires vai ler. Então vamos lá, Tamires, lê o artigo 316 pra gente.
Abre o microfone. Calma aí. Artigo 316. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Isso aí. Então, olha só. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. A razão da existência desse artigo 316, gente, é justamente a existência dessa realidade inflacionária que nós temos, que já tivemos de forma muito mais robusta, muito mais grave no passado do que nós temos agora, certo? Mas como existe, então, esse processo inflacionário, essa convenção de uma escala móvel, o que é uma escala móvel? É você indexar algum fator de correção monetária, que é justamente para que não ocorra uma desvalorização da moeda, de forma que esses contratos que são fixados em valores nominais, então não ficassem muito defasados entre o momento da celebração e o momento do seu cumprimento, principalmente em se tratando de contratos de prestação diferida ou de execução continuada. Então, o artigo 316 constitui uma exceção ao princípio do nominalismo. Por quê? Porque se você atrelar ao valor da obrigação uma cláusula de escala móvel, ou seja, uma cláusula que faz uma indexação de correção monetária, então o valor devido não é mais o valor nominal, vai ser aquele valor corrigido monetariamente. Por isso que ele constitui uma exceção ao princípio do nominalismo. Mas veja, agora é importante a gente verificar justamente o teor desse parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 10.192 de 2001, que é a lei que instituiu justamente o Plano Real, para quê? Para que a gente saiba qual é a periodicidade que se aceita, né, a colocação dessa cláusula de escala móvel. Por isso que é importante, então, a gente sempre fazer a leitura do artigo 316, combinado com esse parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 10.192. Lê para a gente, então, Tamires, o que o Lucas colocou aqui. Parágrafo 1º. É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a 1 ano. Então, vamos lá. Eu pergunto para vocês agora o seguinte. Lendo o artigo 316, que diz que é lícito a convencionar, né, o aumento progressivo, né, de prestações sucessivas, combinado com esse parágrafo 1º, qual é a conclusão que vocês chegam? Com a leitura do artigo 316, combinado com o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 10.192. Qual é a conclusão que a gente chega? E aí eu vou fazer uma pergunta e vocês vão dizer sim ou não. Um contrato de locação cuja vigência seja de 6 meses, ok? Um contrato aí que o locador tem um pouco de receio, se o locatário vai ser um bom locatário ou não. Então ele falou, vamos fazer primeiro um contrato de 6 meses e depois a gente vê, né, a questão da renovação. Também não sei se eu vou vender esse imóvel, se não vou, enfim. Fixa um contrato de 6 meses de aluguel, de locação. Pode existir algum fator de indexação monetária, de correção monetária neste contrato de duração de 6 meses? Sim ou não? Coloquem no chat aí para mim. O Lucas está todo engraçadinho hoje, falando não, senhora. Sim, senhora. Isso. Não, eu quero mais gente, mais gente. Sempre são os mesmos. Ok, Lucas. Vamos lá. O Jânio, sim. Educadíssimo, Vinícius. A Helena, não. Vamos lá, vamos colocando. Quem mais? A maioria de vocês colocou que não.
Por quê? Exatamente isso. Se eu tenho um contrato de duração de 6 meses, não conflitua com o disposto no parágrafo 1º do artigo 2º da lei? Vou subir aqui de novo. Só para a gente... Olha só, é nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a 1 ano. Então, se o contrato tem 6 meses, como é que você vai colocar um reajuste se contraria o disposto aqui nesse parágrafo 1º do artigo 2º? Então, eu tenho que fazer uma leitura sistemática, uma interpretação sistemática. Ainda que o artigo 316 permita essa cláusula de reajuste progressivo, tem essa limitação aí do parágrafo 1º, exatamente do parágrafo 1º. Então, eu vou poder fazer o reajuste em contratos cuja duração for superior a 12 meses. Então, se o contrato for de 12 meses para cima, eu posso, de 36 meses, de 5 anos, ou seja, dali para frente eu posso fazer um reajuste, sempre respeitando essa periodicidade de 12 em 12. E aí eu posso utilizar os fatores de correção monetárias que existem, né? Então, quando eu falo em escala móvel, é justamente a correção monetária, ok? Então, as partes, elas avançam, elas acordam o aumento progressivo das prestações sucessivas, né? Aí elas podem colocar incidência de juros e principalmente de correção monetária. O nosso índice oficial é o IPC, Índice de Preço ao Consumidor, e ele é medido pelo IBGE. Então, o índice oficial de correção monetária é o IPC, Índice de Preços ao Consumidor, e ele é medido, né, pelo IBGE. Mas existem outros índices de correção monetária. Por exemplo, existe um índice que ele é medido pela Fundação Getúlio Vargas, que é muito utilizado também, que é o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado. Então, ele é bastante utilizado. Tem o INPC, enfim, tem vários índices que eles justamente fazem essa correção aí da moeda. Alguns índices, eles não só corrigem, como eles também remuneram a moeda. O que significa isso? Além de corrigir o processo de desvalorização, eles também acabam incidindo juros nessa prestação, que é o caso da taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa que existe, é uma taxa que foi determinada pelo governo, mas a taxa Selic, ela não só atualiza o valor da moeda, como ela também remunera. Ela tem embutido no seu cálculo juros. Por isso que ela é bastante questionada e a sua utilização para algumas situações, tá? Então, esses índices que eu disse para vocês, o IPC e o IGPM, eles só são índices de correção monetária, tá? Porque eles só corrigem o valor da moeda, tá bom? Professora, tem pessoas que usam salário mínimo como base, tá errado. Sim, tá errado. Eu só posso, a Constituição proíbe que a gente use o salário mínimo como fator de indexação, tá? Então, não posso indexar um contrato de locação, um contrato de prestação de mensalidades, eu não posso atrelar o salário mínimo, tá? Só naquelas situações expressamente previstas em lei. Pagamento de pensão alimentícia, por quê? Porque daí eu não estou pagando dívida em dinheiro, eu estou pagando dívida de valor. Eu estou atrelando ao salário mínimo, porque à medida que houver a alteração do salário mínimo, então é possível que aqueles bens que estão representados, aquilo que está representado naquela dívida, possa ser remunerado e chegue, né, até o alimentante, no caso, como eu estou falando de prestação de alimentos, ok? Então, vamos lá. Então, o artigo 316, já vimos a sua razão de ser, lembrando sempre que aqui é preciso que exista uma previsão contratual, ok? Para que se estabeleça a
correção monetária, se eu estou falando de dívidas em dinheiro. Se eu estou falando de dívidas de valor, aí já há uma determinação legal, como está previsto lá no artigo 1710, salvo engano, do Código Civil, que a gente também já viu na aula passada, tá? Agora, gente, a gente vai falar de um artigo que é a bola da vez, que é o artigo mais importante, talvez, em se tratando de contratos e obrigações, em razão do momento que nós estamos vivendo, que é a pandemia, que é o artigo 317. Então, toda a atenção do mundo merece esse artigo 317, inclusive, eu vou colocar alguns artigos, algumas indicações de leitura para vocês a respeito de revisão de contratos que utilizam aí, né, esse artigo 317, alguns artigos muito bem escritos, porque não só enquanto vocês forem estudantes, vocês vão usar esse 317 com relação aos efeitos da pandemia, mas eu acredito que mesmo depois de vocês formados, talvez vocês ainda passem a usar, continuem usando para fins da pandemia esse artigo 317. Por isso que é importante uma leitura bastante ampla, né, do seu contexto e do seu conteúdo. Então, antes da gente começar a explicar sobre ele, Tamires, faça a leitura, por gentileza, do artigo 317 para a gente. Artigo 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Muito bem. Esse artigo 317, pessoal, ele é um artigo que não tinha nada semelhante a ele no Código de 1916, então ele é realmente algo novo em termos de legislação. Ele é fruto de uma construção doutrinária e depois jurisprudencial, que teve como origem lá o direito francês, e aí é uma situação bastante interessante até, que durante a Primeira Guerra Mundial, a companhia que fornecia gás para a cidade de Paris, ela tinha um contrato de longa duração, de muitos anos, né? E ela tinha a previsão de valores, então ela fornecia o gás, né, necessário a um custo, a um valor já pré-determinado entre o município, né, entre Paris e essa empresa. Só que com o advento da Primeira Guerra, o que aconteceu? O valor do gás subiu demais, né? Porque a matéria-prima ali, que era o carvão, houve um aumento descomunal. Então, aquele valor que tinha sido estabelecido entre as partes, entre a empresa, né, e entre ali o Estado, entre a cidade de Paris, ficou totalmente defasado. E aí essa empresa entrou, né, com uma ação judicial pedindo a revisão desses valores, porque a prestação estava excessivamente onerosa para ela. Não havia um sinalagma, né, uma equivalência entre a prestação e a contraprestação. Aquilo que ela estava oferecendo, que era o gás, o custo estava extremamente elevado, né? E em contrapartida com o que ela recebia de pagamento. E qual era o motivo? O motivo era o desequilíbrio econômico causado pela Primeira Grande Guerra. Então, esse caso virou um caso bastante famoso, a gente chama de case, né? Que é justamente aonde o Poder Judiciário, então, da França, entendeu que realmente, ainda que as partes tivessem convencionado, estabelecido por contrato, aquele valor, né, a ser pago pelo fornecimento de gás, esses fatores supervenientes e imprevisíveis, como foi o caso da guerra, tornaram, então, esse contrato desequilibrado, não mais sinalagmático entre prestação e contraprestação. Por isso que, por fatores supervenientes e imprevisíveis,
foi possível, então, fazer essa correção, essa revisão desse contrato. Por isso que se chamou teoria da imprevisão, né? Foi uma construção doutrinária que levou a um pedido judicial, e aí, então, criou-se essa jurisprudência. Então, aí, isso possibilitou que outras empresas, que também foram prejudicadas pela Primeira Grande Guerra, entrassem com esses pedidos de revisão judicial. Por que é uma teoria? Porque até então não havia no ordenamento jurídico nenhuma previsão. Porque a regra, que é uma regra que vem desde o direito romano, qual que é? Pacta sunt servanda. Os contratos são para serem cumpridos. Excepcionalmente, nós podemos alegar uma outra cláusula que também advém lá do direito romano, que é a cláusula rebus sic stantibus. Alguém de vocês sabe o que significa essa cláusula rebus sic stantibus? Enquanto... Alguém aqui? Enquanto as coisas permanecerem assim. Então, o contrato deve ser cumprido, pacta sunt servanda, enquanto as coisas permanecerem assim. Se houver uma alteração posterior, uma alteração superveniente, em decorrência de um fato imprevisível, né, que cause esse desequilíbrio na base do contrato, nas circunstâncias, né, em que o contrato foi realizado, então nós podemos fazer valer essa cláusula rebus sic stantibus. Por quê? Porque as coisas não estão mais como elas estavam no momento em que o contrato foi celebrado. Então aí se permite, existe um fundamento, né, de revisão do contrato. Mas, gente, por que é tão delicada essa questão da revisão do contrato? Porque o contrato, ele é a expressão máxima da autonomia privada, da autonomia de vontade das partes. Então, o contrato é aquilo que leva duas pessoas que muitas vezes têm interesses contrapostos, um quer comprar, o outro quer vender, são interesses contrapostos, mas levam essas pessoas a acordarem e com relação à prestação, com relação ao valor, com relação ao tempo do pagamento, enfim, de uma série de situações, e que elas, então, através desse acordo de vontade, elas ajustam esses interesses contrapostos. Nem sempre os interesses das partes são contrapostos. No caso da compra e venda são. Por quê? Porque um quer comprar, o outro quer vender, certo? O que acontece, então? Mexer, né, o Estado vir e alterar aquilo que foi fruto de um acordo de vontades é algo que só pode acontecer de forma excepcional, de forma muito excepcional. Por isso que até o Código de 1916 não havia sequer uma previsão legal a respeito de uma revisão de contratos, né? Existia a revisão por força da teoria, né, que veio lá do direito francês e que foi incorporado aqui no direito brasileiro também. Então, era uma construção doutrinária e jurisprudencial. A partir de 2002, então, nós tivemos a expressa previsão de revisão de contratos no nosso código, que está lá no artigo 317. Mas vocês, pela leitura que a Tamires fez, vocês podem observar que são fatores que é só a partir de uma constatação de um fato superveniente e imprevisível, ou seja, que as partes não poderiam prever, ou pelo menos os efeitos têm que ser imprevisíveis. Aí se permite, então, que o Estado juiz entre nesse contrato e faça alterações, justamente para que se preserve a base objetiva desse contrato, o sinalagma, né, esse equilíbrio aí deste contrato. Tanto eu vou pular aqui para a página seguinte, que eu acho que eu nem dei isso aqui para vocês ainda como material, que eu vou dar depois, ok? Vocês acompanhem aí, depois eu passo para vocês. Que são os requisitos para a revisão contratuais. Esses requisitos são colocados lá no livro do professor Flávio Tartucci, eu até coloquei aqui, tá? Uma questão muito importante. Tudo o que eu estou falando é para revisão de contratos civis.
Isso não serve para revisão de contratos de consumo. Contratos de consumo tem uma outra previsão legal, está lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 5, tá? E lá são requisitos diversos desses aqui do Código Civil, ok? Então, o que é necessário para uma revisão contratual de acordo com o nosso Código Civil? Ok, Camila, sem problemas. O contrato deve ser bilateral, ou seja, sinalagmático, entre duas partes, né? E tem que haver um sinalagma, né? Um equilíbrio entre prestação e contraprestação. E oneroso, ou seja, tem que ser um contrato onde existe ali uma remuneração. Não é um contrato gratuito, é um contrato oneroso para ambas as partes, na compra e venda. Por que é oneroso? Porque eu vou dispor de algo do meu patrimônio enquanto vendedor, e o comprador também vai dispor de algo do seu patrimônio enquanto comprador. Eu vou dispor de um bem, o comprador vai dispor de dinheiro. Então, ele é oneroso nesse sentido. Tem ônus para ambas as partes. Claro que também tem benefício. O comprador entrega o bem e recebe o dinheiro, o vendedor entrega o bem e recebe o dinheiro, enquanto que o comprador recebe o bem e entrega o dinheiro, né? Ele é comutativo nesse sentido. O contrato deve ser comutativo, porque é aquele em que as partes já sabem quais são as prestações, e essas prestações são prestações, né, equivalentes. Existe ali uma equivalência entre prestação e contraprestação. Valéria, quanto que uma prestação não é equivalente? Ora, quando eu vou comprar um lápis e me pedem R$100 por esse lápis. Existe aí equivalência entre prestação e contraprestação? Não, porque um lápis não vale R$100. Né? Então, aí não existe essa equivalência, tá bom? Outro requisito para revisão: o contrato deve ser de execução diferida ou de execução continuada. Por quê? Porque se o contrato é de execução instantânea, então se ele nasce e já é cumprido, então não existe um fato superveniente que possa trazer um desequilíbrio para esse contrato. Né? Então, no contrato de execução instantânea, não cabe, não há lugar para esse evento futuro, né, e imprevisível que traga excessiva onerosidade para uma das partes. Por isso que ele só vai poder acontecer a revisão contratual só é possível de ser alegada em contratos de execução diferida ou de execução continuada, tá bom? Um outro requisito importantíssimo é justamente um motivo imprevisível. Então, tem que ser algo que não era possível as partes preverem no momento em que houve a celebração do contrato. Né? Um contrato que foi celebrado há 5 meses. Era possível prever que a pandemia iria acontecer agora e que iria levar ao fechamento de vários dias, o comércio, várias lojas de shoppings não iam poder funcionar. Era possível prever isso? Não. A pandemia, com certeza, é um fator imprevisível. E 5, presença de uma desproporção negocial, ou seja, uma onerosidade excessiva ou uma quebra do ponto de equilíbrio do sinalagma obrigacional. Então, aquela base, aquelas circunstâncias, aquela realidade que existia no momento em que o contrato foi celebrado, não mais existe, porque foi alterada por esse fator imprevisível que levou a esta modificação dessa base deste contrato. Por isso é que se exigem tantos requisitos, pessoal, para a revisão de um contrato, porque como representa uma invasão, uma agressividade, né, ao princípio da autonomia da vontade, se exigem o cumprimento desses requisitos todos, que estão presentes lá no artigo 317. E por força da pandemia, muitas pessoas irão alegar, né, a pandemia justamente como este fato superveniente e imprevisível, para fins de revisão de contratos das mais variadas naturezas, sejam contratos civis ou comerciais, que são regidos pelo Código Civil,
sejam contratos de consumo que são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Por que o Código de Defesa do Consumidor é diferente? Porque ele não exige que esses fatos supervenientes sejam imprevisíveis. Para a revisão de um contrato de consumo, basta a superveniência do fato e que ele tenha causado uma quebra, né, da base objetiva do contrato, ou seja, aquelas circunstâncias que existiam quando o contrato foi celebrado foram modificadas e isso levou a uma excessiva onerosidade do seu cumprimento para uma das partes. Então, isso já autoriza a revisão dos contratos, quando forem contratos de consumo, certo? Contratos civis, como é o caso do contrato de locação, né, precisa observar, passar por esse critério aqui, esse crivo desses requisitos da revisão contratual, tá? Então, é bem mais difícil, digamos assim, a revisão de um contrato civil, um contrato comercial, empresarial, do que um contrato de consumo. Professora, mas os contratos que são entre áreas que não foram atingidas pela pandemia diretamente, cabe ainda a revisão? Não, Tamires, a revisão ela só vai caber para aqueles contratos que foram efetivamente atingidos pela pandemia. Vejam, olha só para que vocês entendam. Um contrato de locação comercial, pense em uma loja de um shopping lá de Maringá, tá? Uma loja que ficou fechada por 60 dias. Então, esta loja pode, a princípio, pedir uma revisão do valor do contrato de locação, porque ela precisou ficar fechada por 60 dias por força de um decreto municipal, né, que proibia que ela abrisse suas portas. Ela não podia abrir, ela tinha que permanecer fechada. Então, ela pode pedir a revisão do contrato de locação, do valor do aluguel a ser pago. O que vocês acham? Ela que pode, sim, justamente. Ela não podia abrir, ela não podia funcionar. Então, ainda que o locador, ele fala assim, bom, mas eu não tenho nada com isso, porque a loja estava lá disponível, você podia fazer uso, mas a gente sabe que existe essa quebra do sinalagma, a loja não estava funcionando. Então, nesse caso, é muito provável que um juiz, ao rever esse contrato, ele estabeleça, né, a possibilidade de revisão, mas o juiz não pode olhar só isso, o fato da loja ter ficado fechada, ele tem que olhar outras coisas, porque às vezes é uma loja de um grande grupo econômico, e que o fato da loja ter ficado fechada não impede que ela efetue o pagamento do aluguel, tá? Então o juiz tem que olhar outras coisas, que não só também o fato da loja ter ficado fechada. Agora, vamos lá, um contrato de locação residencial, em que o locatário entra pedindo uma revisão judicial, entra pedindo um desconto no valor do aluguel, porque ele ficou desempregado. E aí, vocês acham que o juiz deve determinar um desconto, uma suspensão ou algo nesse sentido? Eu estou falando de um contrato de locação residencial. O que vocês acham? Lá eu falei de um contrato de shopping. Aqui eu estou falando de um contrato residencial que o locatário ficou desempregado. Ok. Então vamos lá. Pessoal, nós vamos encontrar decisões judiciais em que o juiz até determina que por força dessa alteração da situação subjetiva, por quê? Porque está relacionado ao sujeito locatário, que então se faça, de repente, uma suspensão ou um desconto. Agora, vários autores civilistas, eles condenam essa observação. Por quê? Primeiro que eles falam que o direito civil, o direito, ele não é a solução para todos os males econômicos. Ele não pode ser a solução para a situação que atinge o sujeito devedor.
Uma coisa é a loja que não pôde abrir por força de um decreto, né, de uma ordem do Estado. Outra coisa, então, é uma situação objetiva, compreende? Não está relacionado à loja em si, está relacionado à situação em si. Agora, o sujeito que perde emprego está relacionado à sua situação específica. E o artigo 317, ele não tem que olhar só ele não tem que olhar para o aspecto subjetivo, ele tem que olhar para o aspecto objetivo, para a base objetiva do contrato. Então, se houve alteração da base objetiva, das circunstâncias objetivas, sim, caberia revisão. Agora, se houve alteração das circunstâncias subjetivas, no caso do devedor, que ficou desempregado, isso não cabe. Por quê? Porque o direito ele não vem para socorrer essas alterações de ordem subjetiva. O direito não pode ser a solução para questões econômicas. O direito não pode ser a salvaguarda de um devedor que acaba tendo um problema dessa ordem. Então, muitos civilistas, eles dizem que não caberia revisão pelo fato do devedor ter ficado desempregado ou, enfim, de outra ordem, né? Que aqui o que precisa ser olhado é a base objetiva, são as circunstâncias objetivas e não as circunstâncias subjetivas, tá? Esse é um posicionamento. Valéria, esse é um posicionamento pacífico? Não, não é pacífico, né? O professor Flávio Tartucci pensa dessa forma, o professor, já a professora Maria Helena Diniz já olha para o aspecto subjetivo. Tem um outro professor que ele é da USP, José Fernando Simão, ele defende, e até eu vou indicar um artigo dele para vocês lerem, que vocês vão compreender essa defesa dele, onde ele diz que realmente o que nós precisamos olhar é a base objetiva e não as características dos sujeitos do contrato, né? Então ele faz essa observação. E aí, então, nós temos dois enunciados, claro que esses enunciados são anteriores a tudo isso, né? Nós temos esse da primeira jornada, então acho que é de 2004, salvo engano, então tem bastante, assim, tempo, mas elas servem ainda como um norte a ser seguido, com relação à interpretação desse artigo 317. Então, olha lá o enunciado 17. A interpretação da expressão motivos imprevisíveis constantes do artigo 317 do novo Código Civil deve abarcar tanto causas de desproporção não previsíveis, como também causas previsíveis, mas de resultados imprevisíveis. Então, ainda que a causa seja previsível, o resultado dela, né, não é previsível. Uma pandemia é previsível? Teoricamente, sim. Mas os resultados dela são imprevisíveis? Com certeza são imprevisíveis, né? O alcance, né, econômico, né, de uma pandemia, nós não podemos prever com certeza. E o enunciado 176, ele diz assim, em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, o artigo 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir sempre que possível à revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual. O artigo 478, pessoal, ele fala em possibilidade de resolução do contrato quando por motivos imprevisíveis e extraordinários eles levarem justamente a quebra desse sinalagma, conforme a gente já conversou até aqui. Então, o 317 seria um artigo que autoriza a revisão e o 478 um artigo que autoriza a resolução, ou seja, a extinção do contrato. Qual que é a discussão aqui? Para alguns doutrinadores, tanto o 317 quanto o 418 autorizam a revisão. Por quê? Porque se o 478 permite o mais, que é a resolução do contrato, que é o que pior pode acontecer com o contrato, é justamente ele ser extinto, ele, né, deixar de existir. Então, que em atenção ao princípio da conservação dos contratos, ele permite também a revisão, porque se ele permite o mais, que é a extinção, ele permite o menos, que é a revisão. Então, tanto o 317 quanto o 478
permite a revisão dos contratos. Para uma outra parcela da doutrina, não. O 317 deve ser utilizado para revisão, o 478 para resolução. Não há consenso. Vocês vão ver que o 478 é muito utilizado também como fundamento legal para a revisão contratual, ok? Preciso dizer isso para vocês, porque senão vocês vão falar, mas a Valéria falou isso, aquilo, e a gente precisa ter essas várias visões a respeito, né, desse tema, que é um tema que vocês vão ver muito de agora para frente, né, em se tratando de contratos, justamente porque tudo que vai acontecer, mesmo pós-pandemia, vão ser consequências do que está sendo feito agora, está ocorrendo agora. Então, esses artigos, principalmente do Código Civil, eles vão, sim, receber várias interpretações. Para finalizar, nós temos uma lei que entrou em vigor semana passada, dia 10 ou 11, salvo engano, que era a lei que resultou do projeto 1179 de 2020, que é um projeto de lei que veio para regulamentar as relações privadas durante o período de pandemia. E isso valia, inclusive, para as revisões de contratos, tá? Só que a lei é 10.440, não me recordo agora o número da lei, depois eu falo para vocês. Só que todos os artigos que tratavam de revisão de contratos foram vetados pelo presidente da República. Então, nós não temos uma regulamentação legal sobre os contratos durante agora o período de pandemia. Estou falando de contratos civis, tá? Regulados pelo Código Civil. Não estou falando de relações de consumo, porque aí nós temos até algumas medidas provisórias. Então, essa lei que iria justamente reger a revisão dos contratos durante o período de pandemia foram vetados. Então, agora nós continuamos sem uma regulamentação legal, o que seria de todo indicado. Para quê? Para que se evite aquela loteria jurídica. Um juiz vai entender de um jeito, outro juiz vai entender de outro juiz vai entender... Nós vamos ter dezenas de interpretações, tá? De possibilidades. Cada juiz entendendo do seu próprio jeito, até que se firme uma jurisprudência a esse respeito. Então, seria importante que tivesse uma regulamentação legal, justamente para que se evitasse essa loteria jurídica de decisões judiciais. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Eu acho muito difícil esse veto ser derrubado, porque o Congresso não tem interesse em bater de frente agora com a presidência. Por que o presidente vetou? Porque o presidente, como vocês sabem, ele tem um ministro da Economia com um viés totalmente liberal, que quanto menos intervir nas relações econômicas, melhor, né? Então, seria retirar o Estado das relações econômicas, deixar as partes gerirem as suas relações econômicas. Essa é a visão do nosso governo, que por um lado é positivo, mas por outro lado, neste momento de pandemia, seria interessante a gente ter uma lei que regesse essas relações para que se pacificasse os entendimentos, né? Faria com que os processos andassem mais rápidos, faria com que as pessoas, às vezes, nem propusessem, porque elas já saberiam quais seriam os resultados, né, dessas ações, mas nós não temos, então vai ter uma enxurrada de ações judiciais, por mais que o que tenha se propagado é a negociação entre as partes. Ficou claro isso, pessoal? Se ficou claro, me digam aí, deem um ok, façam alguma observação, porque vocês estão... Meu Deus, tinha um monte de coisa aqui, eu é que não vi. Mas se a loja não abriu, o funcionário ficou sem emprego, devia ter uma ligação. Devia, Leandro, mas na verdade não tem. Nesse aspecto objetivo não tem, tem no aspecto subjetivo. Mesmo em meio a uma pandemia, acho engraçado essas vertentes totalmente positivistas. O Lucas, com relação ao que você está falando, Lucas, com relação à revisão, aos critérios de revisão, compreendo a necessidade do locador em obter sua prestação pecuniária, porém deveria haver um bom senso em algumas situações específicas, ao menos uma diminuição do valor do aluguel. Ficou claro? Ok. Mais ou menos, vou assistir a aula novamente para entender. Tá. Leandro, eu só vou te falar aqui. Com relação à locação, existe uma situação que é preciso fazer uma análise muito pontual da locação. Por quê? Porque nós temos vários tipos de sujeitos, locador e locatários. Nós temos aquele locador
que é aquela viuvinha que o marido faleceu e deixou lá uma casa. Eles ficaram com um patrimônio que era uma casa grande e um apartamentinho. Ela se muda para o apartamento e loca a casa. A renda dela é aquela locação daquela casa, o único bem que ela possui. E ela locou aquela casa para um escritório de advocacia que tem lá 6 ou 7 advogados, todos advogam para áreas de empresarial, para a área de de previdenciário, ou seja, são 7 advogados que dividem o valor daquela locação. Se dividido em 7, acaba ficando bem pouco para cada um, entendeu? Então, é realmente uma situação em que quem é a parte hipossuficiente desse contrato de locação? É a senhorinha, é o locador. Ou se essa senhorinha, em vez de locar para um escritório de advocacia, locasse aquele prédio para o Banco Bradesco, por exemplo, se fosse um prédio maior. Ora, quem que é o hipossuficiente? O locador e não o locatário. Então, veja, nessa situação, para que você vai pedir a revisão desse contrato por conta da pandemia? Qual foi o prejuízo que o Bradesco pode alegar para não pagar o contrato de aluguel para essa senhorinha que tem a única renda, o que ela recebe nessa locação? Compreendeu? Deixa eu ver aqui, o Lucas falou assim, em relação a esse pensamento de o direito ter que seguir o que está escrito e pronto, não se preocupando com os sujeitos. Prof, eu não consegui achar as gravações das aulas, desculpa, a senhora envia no Classroom mesmo? Já vou... Ok. Daniel, Lucas, vamos lá, então. Esse entendimento positivista, em algumas situações ele é importante, por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de muito ativismo judicial. Os juízes, eles estão legislando, só que cada juiz legisla à sua maneira. Quando é o STF que legisla, pelo menos ele legisla valendo para todos os outros. Né? Quando é o STJ, que também acaba legislando por meio de suas decisões, também, se isso é em recursos repetitivos, se isso é, enfim, acaba valendo. Agora, o que tem acontecido nessa situação de pandemia? Como não tem ainda um posicionamento do STJ, do STF, acaba que os juízes de primeiro grau e os tribunais estão julgando da forma como cada um entende. Você vê decisões díspares. Se vocês pegarem aí 300 decisões sobre aluguéis, vocês vão ver que tem várias decisões diferentes, com fundamentos diferentes. Então, nesse sentido, é melhor você ter uma lei que trace um norte que vai valer para todo mundo, ainda que ela não seja perfeita, mas ela traz muito mais segurança jurídica do que essa loteria de cada juiz decidindo de um jeito, compreendeu? Então, às vezes é melhor você ter uma norma que, ainda que não perfeita, mas ela acaba sendo aplicada para todos naquele momento, mas leva a uma segurança jurídica, do que você ter essa bagunça que é o que a gente está vendo agora, e que poderia ser solucionada em grande parte com essa lei que teve esses artigos vetados. Exatamente, é isso. Ainda que não seja o perfeito, mas é o que a gente tem ali para usar nesse momento de grande insegurança para todos nós. Gente, eu falei que eu ia terminar mais cedo a aula, prometo que eu vou terminar, porque só falta um artigo. Porque, na verdade, nós estamos quase tudo... Deixa eu ver. Como tudo na vida, o ideal é o equilíbrio. Exatamente, nada é tão simples quanto parece. Porque a tal da justiça do caso concreto, Lucas, nem sempre é uma justiça. Porque o que é? Precisa analisar o caso concreto. Sim, muitas vezes a gente precisa analisar o caso concreto. Mas quem analisa o caso concreto é o juiz. E aí o juiz vai analisar o caso concreto, muitas vezes, com o olhar que ele tem. Claro que ele não pode ser muito subjetivista, mas muitas vezes ele olha com aquele olhar que ele tem. Então, a decisão vai ser fruto disso. Então, a justiça do caso concreto depende muito de quem está julgando, não só do caso em si. O caso concreto é objetivo, tem ali réu e autor, mas quem está vendo aquele caso concreto, quem vai julgar aquele caso concreto, e julga com seus olhos também.
não só com aquilo, né? E se ele vai construir a decisão no caso concreto. Então, muitas vezes é melhor você ter uma lei que faça com que o juiz aplique do que ficar na dependência apenas do que o juiz vai entender. Claro que ele tem que fundamentar, mas ele vai fundamentar com aquilo que ele entende que é o mais correto para aquele caso concreto, tá bom? Então, aí, só para finalizar, existe ali também uma exceção ao princípio do nominalismo, que é o que está no artigo 318 do Código Civil. Tamires, vamos lá para a leitura do artigo 318? Vamos lá. Artigo 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial. Muito bem. Então, qual é a regra do 318? Que qualquer estipulação de pagamento em ouro, lembra que eu falei para vocês? Eu vou comprar um carro, vou comprar este carro e vou entregar ali 1 quilo de ouro, supondo, ok? Como pagamento. Isso pode? Não, não pode. Por quê? Porque é vedado convenções em pagamento em ouro. Tanto o pagamento em si, como indexado ao valor do ouro ou da moeda estrangeira. Eu estou aqui, um contrato de prestação de serviços de educação, né? Então, eu vou dar aula particular para os meus alunos. Eu, Valéria, resolvi dar aula particular de direito das obrigações. Aí eu fixo assim, eu vou cobrar, sei lá, $15, $10 por aula, por mês, sei lá. Então, eu vou cobrar o equivalente ao valor de $10 no dia do vencimento da mensalidade. Então, se vocês vão pagar a mensalidade dia 10, então, dia 10 de julho, quanto que vale $10? Então, você vai pagar o valor de $10, entendeu? Você está indexando o valor, né, do seu preço a uma moeda estrangeira. Isso também não posso. Eu nem posso colocar o valor a ser pago em moeda estrangeira e nem indexar, pagar em real, mas na cotação da moeda estrangeira. Ou também não posso fazer isso. E nem, muito menos, ao ouro. Mesmo convencionado pelas partes, Leandro, não pode. Por quê? Porque o real é uma moeda de curso forçado. O artigo 315 estabelece que as dívidas em dinheiro devem ser pagas em moeda corrente. Exatamente, isso acontecia na década de 90, com financiamento de carro, porque isso era possível, com o caso dos... me fugiu o nome do tipo do contrato que era. Agora, a hora que eu lembrar, eu falo. Isso podia, agora não pode mais. Por quê? Porque a Lei 10.192 de 2001 proíbe. E o próprio Código Civil proíbe também. O que o Código determina é que em casos que legislação especial autoriza, então aí nós poderemos utilizar fator de indexação, uma moeda estrangeira, ou pagamento em moeda estrangeira. Essas exceções estão previstas aí na Lei 10.192 de 2001. Ela permite, por exemplo, que no caso de importação e exportação, que então eu posso fazer esse pagamento em moeda estrangeira. Que se houver uma compra, por exemplo, você vai viajar para os Estados Unidos, não tão cedo, isso vai demorar um pouco agora, mas vamos supor que você fosse viajar para os Estados Unidos e lá você fosse comprar várias coisas com seu cartão de crédito. No seu cartão de crédito, tudo vai ser debitado em dólar, que vai ser vai ser transformado em reais para o dia do seu pagamento. Isso agora mudou até, porque, na verdade, no dia que você compra, já tem que fazer a conversão para real. Isso pode? Pode. Pode por quê? Porque você está comprando no estrangeiro. Você está usando o seu cartão de crédito para fazer uma compra no exterior. Então, isso é possível.
Se eu estiver exportando, vou exportar café, vou exportar carne, vou exportar ferro, eu posso, então, fazer esse contrato de compra e venda em dólar, em ien, em sei lá que moeda que for? Posso, tá bom? Então, isso é permitido, porque está previsto em lei. Valéria, meu primo tem que devolver o veículo por causa do aumento das parcelas em valores exorbitantes. É exatamente. Contrato de... Meu Deus, me fugiu. Eles fixavam o valor das parcelas em dólares. Mas o que acontecia? $1 valia R$ 1. Por quê? Por ficção jurídica, eles fizeram essa equivalência. Então, se eu devesse lá, se eu comprei um equipamento, um veículo, e o valor da parcela era $400, significava, né, era equivalente a $400, no dia do pagamento eu ia lá e pagava R$ 400. Por quê? Porque $1 equivalia a R$ 1. Só que da noite para o dia, houve uma max desvalorização do real, de modo que o dólar ficou muito superior ao valor do real. Então, uma prestação de $400 virou praticamente uma prestação de R$ 1.300. Então, não havia mais sinalagma, né? E aí entrou uma questão muito interessante de revisão de contratos, né? Se podia haver a revisão desses contratos para equilibrar o valor dessas prestações, né? Foi nessa situação aí que aconteceu. Então, voltando a falar lá do artigo 318. Um exemplo, só para vocês saberem que também nesse caso não pode. Uma pessoa que foi embora para os Estados Unidos, lá ele trabalha, tudo que ele ganha lá, ele investe em imóveis aqui no Brasil. Então, ele já tem aqui uns 3 imóveis que são locados, né? Então, ele loca. Como ele mora no estrangeiro, ele mora no exterior, ele quer locar em dólar. Então, como uma das partes mora no exterior, e a lei traz essa possibilidade, quando uma das partes mora no exterior, então é possível que o contrato seja vinculado a uma outra moeda, e no caso da locação, eu estou perguntando para vocês se essa pessoa que mora lá, que tem os imóveis aqui, pode fazer também a vinculação dos aluguéis em dólar. Não pode, porque a locação é uma exceção a esta regra que permite que quando uma das partes mora no estrangeiro e a outra mora no Brasil, que esse contrato seja pela moeda da pessoa que mora no estrangeiro. É uma autorização que está prevista aí nessa lei. Mas no caso de locação, isso não vale, ok? Tem que ser a moeda corrente do país aonde é localizado o imóvel. O imóvel está no Brasil, então tem que ser em real. Compreendido? Se todos compreenderam, tranquilo, deem um ok. Ok? Tudo certo? Helena, Letícia? Tranquilo?